Segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu estou um poço de gripe, mas eu estou aqui para trazer para vocês um caso que me sugeriram há algum tempo atrás, que era sobre um casal de namorados, só que era um casal de namorados bem diferente, que fez as pessoas aí arrepiarem os cabelos no ano de 2021, porque se tratava de um pai e de uma filha, e isso foi uma coisa que gerou muita discussão aí sobre esse relacionamento, no mínimo aí incomum, e claro, não vai acabar de uma forma boa, afinal de contas, estamos na segunda-feira, não é mesmo? Mas antes de começar essa história, eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós estamos com quem? Estamos com a literatura. E mais uma vez, trazendo a oportunidade de vocês assinarem aí esse projeto maravilhoso. Porque a literatura, ela é uma empresa que ela trabalha de uma forma muito sustentável. A literatura, ela trabalha com livros que são livros parados, livros que às vezes você não quer mais ler, ou que você já leu, ou que você e a sua mãe já leu e vocês não querem, vocês querem abrir espaço na estante para ter novas histórias. E aí a literatura pega esses livros, pega bonitinho ali, eles chegam em ótimo estado, não são novos, mas são seminovos ou usados, e você pode ter uma nova história cada vez que essa caixinha chega na sua casa. A literatura aqui, pelo menos no nosso canal, com os inscritos do canal, eles liberam para a categoria Dark um desconto e também às vezes alguns mimos. A literatura, ela trabalha com dois kits, que é o kit básico e o kit extra, e também aqui, quando se trata do canal, do nosso canal aqui, ele libera também no kit Dark, que é o kit que vocês escolhem, quando vocês vão assinar, vocês escolhem ali a modalidade Dark, e aí vocês vão receber livros de suspense, livros de terror, livros policiais, que normalmente é a temática do canal. No kit básico você recebe um livro, um marcador de página e um card colecionável, e no kit extra vocês recebem um livro, um card colecionável, você pode receber mimos como esse aqui, que é uma carteira maravilhosa que está escrito: ler é a possibilidade de viajar para quem não pode pagar uma viagem. É exatamente essa a minha opinião, concordo em gênero, número e grau. E você também recebe outros brindes, como cartões postais, bottoms, e também você pode, esse mês no caso, para os 50 primeiros que assinarem livros da Joyce, vocês vão receber 30% de desconto na primeira e na segunda mensalidade, independente do plano, pode ser o plano básico ou o plano extra, e vocês ainda vão ganhar mais um livro. Então aí vocês já vão ter mais um livrinho aí garantido, mas não esqueçam que tem que ser na categoria Dark. E claro, vocês sempre gostam de ver qual foi o livro que eu recebi. Eu recebi o Deixadas para Trás, que é da mesma autora de A Garota do Lago, que também é um livro que eu já li, então parece aí inclusive que é quase uma continuação, pelo que eu entendi aqui, mas aí eu vou dar uma olhadinha direitinho e depois eu coloco lá no Instagram. Se você não me segue lá, me segue no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Também já aproveita, deixa aquele like, que é bastante importante, tá? Muito importante mesmo, mas muito mesmo. E também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação, que agora eu vou chamar a vinheta e a gente já vai começar esse caso. Então, Penny e Jack, vinheta. Como nós vamos falar de um caso que se trata de um caso muito, mas muito diferente de muitos outros aqui que a gente já contou, e que também percebi que teve uma preservação muito grande, acredito que até em questão à sociedade mesmo, não em relação à imagem, até porque a moça acabou aparecendo na televisão, ela quis dar uma entrevista, mas em relação sim ao que aconteceu, ao nome e tudo mais, e querendo ou não, feições, a aparência, ela pode mudar, mas o nome da pessoa não. Então, nós vamos chamar a moça de 20 anos aqui da história, sei lá, de Júlia. E assim a gente também preserva a identidade dela, mesmo que em algumas matérias o nome dela tenha aparecido. Então eu vou tentar aí seguir essa parte aí um pouco mais ética. E agora, apresentada então essa personagem, que nós já demos um nome aí de Júlia, nós vamos ter que ir para o Ceará, mais precisamente o interior do Ceará, numa cidade chamada Canindé. E aí vamos saber que existe uma família, existe um marido, existe uma esposa, existe uma filha, existe
outro filho. Maria Aparecida Barroso, de 36 anos, era casada com Joelson Camelo de Oliveira, de 39 anos. Os dois, aparentemente, ali tinham uma relação que não parecia ruim. Depois, as pessoas, pelo menos ao redor, diziam que não parecia uma relação ruim. Os dois pareciam se dar muito bem. Vocês estão vendo aí as imagens deles e tal. E também tem uma criança, além, né, da moça aí que nós estamos chamando aqui na história de Júlia, para preservar a identidade dela. A Maria Aparecida tem também um filho. O que não foi confirmado também, né, para proteção aí então dele, é o seguinte: se ele é ou não filho do Joelson, tá? Ou se ele é filho também de um outro relacionamento. O que acontece é que a Júlia, no caso aqui, que nós estamos chamando de Júlia, ela não é filha da Maria Aparecida. Como que a Júlia, ela entrou para a família? Como que ela passou a morar com a família? Quando a Júlia tinha 10 anos de idade, o pai então foi notificado, o Joelson foi notificado a fazer um exame de DNA. Parece que a mãe da menina, a mãe da Júlia, estava procurando então pelo Joelson, talvez por questões de pensão, responsabilidade com a paternidade, esse tipo de coisa. E a Júlia já estava com 10 anos quando o exame de DNA ele é realizado. Quando o exame deu positivo, segundo a mãe, então da Júlia, aqui da história, ela diz o seguinte: que ele começou a pressioná-la para deixar a menina morar com ele. Parece que foi muita pressão, ela disse que foi muita pressão, ele insistiu muito, chegou até mesmo a ameaçá-la para poder morar com a filha. Ele queria morar com a filha de qualquer maneira. Era a única filha que ele tinha, então ele queria morar com a filha dele. E com 12 anos de idade, então a Júlia vai morar com o Joelson, vai morar com o pai. Não é mencionado se ele já era casado com a Maria Aparecida nessa época, muito provavelmente não. E também não é dito se ele era casado com alguém nessa época. Então isso é o que deixa a história ainda mais misteriosa. O que se sabe é que o tempo vai passar, a Júlia vai crescer, vai se tornar uma mulher de 20 anos de idade. Depois também vai ter aí o relacionamento da Maria Aparecida com o Joelson, que depois vai ser descrita pela própria Maria Aparecida como uma relação que não era boa. Ela diz que o Joelson, ao contrário do que as pessoas pensavam, ele não era um bom marido, ele não era uma pessoa legal, ele era um cara que agredia ela, ele era um cara que era violento com ela e que não deixava ela terminar a relação, não deixava ela terminar o casamento. E ela sempre vivia aí uma relação extremamente conturbada com ele, de idas e vindas, tentando terminar, ele tentando trazê-la de volta. Então toda essa situação começou a se transformar aí, né, num jogo que já era um jogo premeditado, podemos dizer dessa forma. Ele não ia atrás da Maria Aparecida, segundo a Maria Aparecida, porque ele queria ficar com ela, mas porque ele queria acobertar uma situação que estava acontecendo dentro da casa do casal. A verdade é que o Joelson, por mais que ele fosse casado com a Maria Aparecida, ele namorava a própria filha. Sim, a garota que ele fez o exame de DNA quando ela tinha 10 anos, que ele mandou trazer de qualquer maneira para morar com ele quando tinha 12, e quando ela fez 18 anos, é o que ambos confirmaram para a polícia, eles começaram a ter um relacionamento amoroso. Nós não estamos falando de uma filha que ele acabou de conhecer, ou de uma relação que de repente você não assumiu a paternidade da sua filha e futuramente você pode acabar se envolvendo com ela sem nem mesmo saber. Isso são coisas que passam pela cabeça da gente. Será que de repente não foi até mesmo um abuso? Todo tipo de coisa passa pela nossa cabeça. A questão toda é que, de fato, tanto um quanto o outro vão afirmar que são apaixonados. E a história vai tomando contornos que assusta um pouco, porque veja bem, parece que a garota também, a própria aí, que a gente está chamando aqui de Júlia, ela também tinha um rapaz que era o ficante dela, só que era um ficante que ela já ficava há uns 3 anos, então a gente entende aí que era uma questão de idas e vindas, só que talvez para as outras pessoas eles aparentassem ser namorados, o que dava também aí um certo acobertamento para a própria Júlia. Então, o que acontece? Certo dia, a Júlia e o Antônio, eles decidiram fazer o quê? Ter uma relação a 3. Segundo o Antônio, foi ideia dela, tá? Foi ideia da Júlia, ela queria ter essa experiência com mais um homem, né? Um homem junto, um ato íntimo, e seria uma noite e nada mais, seria uma única vez.
e ela teria levado então o Antônio para casa dela para poder ter relação aí com este outro homem junto com os dois, só que ele não veria quem era esse outro homem. Quando ele chegou no local, todas as luzes estavam apagadas e parece que as coisas ali começaram a acontecer, foi tudo ali até o final. E quando tudo termina, ele pensa uma vez, pensa duas vezes e, pô, acende a luz. Quando ele acende a luz, ele se depara com o terceiro elemento ali daquela relação íntima. E esse terceiro elemento era o pai da jovem, tá? Então, nessa hora, ele teria ficado muito revoltado. Parece que os dois teriam discutido ali sobre aquela situação, depois ele teria falado ali umas coisas, inclusive para Júlia. Aquela situação deixou ele extremamente perturbado. Ele disse que chegou a ficar um tempo sem conseguir dormir, pensando naquela situação toda, e aí ele toma uma atitude que não foi das melhores. Ele procura a esposa do Joelson, a Maria Aparecida, e conta para ela que, na verdade, ele teve um relacionamento, tiveram ali uma relação a três, envolvendo o marido dela e a enteada dela. Com essa informação, a Maria Aparecida ficou totalmente transtornada com essa ideia que isso poderia estar acontecendo dentro da casa dela. Segundo ela, diversas coisas passaram pela cabeça dela e foi nessa hora também que ela entendeu por que ele nunca deixava ela sair de casa, porque dessa forma ninguém desconfiaria que os dois, na verdade, não tinham um relacionamento ali de pai e filha, mas sim de marido e mulher, ou de namorados, podemos dizer assim. É que essas palavras parece que não combinam muito assim com a palavra pai, mas vamos lá. Quando ele procura Maria Aparecida, ele não imaginava que a Maria Aparecida iria fazer o seguinte: ela ia dar cabo daquela situação. Pelo que dá a entender, essa foi a gota d'água. Então, ela teria conversado com o Antônio, pelo menos é assim que o delegado coloca, e os dois teriam tomado ali uma decisão, ou um teria ajudado o outro a encontrar uma pessoa que acabasse com a vida do Joelson. Seria mais ou menos isso, mas não era para encostar na enteada dela, que aqui nós estamos chamando de Júlia. Para isso seria oferecido aí um pagamento de R$3.000. Parece que depois, no final da história, acabaram encontrando duas pessoas. Um era um menor, o outro era um homem já com idade adulta. Eles também acabaram dando para essas pessoas aí uma arma de fogo. Toda a história parece que foi contada para esses dois homens aí que teriam sido contratados. Aí não se sabe quem contou, se teria sido. Ela diz que quem acabou arrumando as pessoas e organizando ali tudo teria sido o Antônio. A versão do Antônio é um pouco ali diferente da dela, só que fica naquela. O crime ficou entre os dois ali. Um procurou, o outro pagou e assim sucessivamente. E o que vai acontecer depois disso é que no dia 29 de junho de 2021, parece que esses dois homens, então contratados para dar cabo aí da vida do Joelson, ficam de campana e esperam até o momento em que o Joelson e a filha estão chegando em casa. Quando ele chega próximo ao portão para abrir o portão, esses dois homens, então esses dois atiradores contratados, teriam disparado contra o Joelson. Vendo essa situação, a filha dele acaba chegando próximo para tentar puxar ele, defender ele ali. E parece que um dos disparos teria ricocheteado e uns fragmentos ali teriam chegado próximos ao rosto dela, atingindo próximo ao seu olho. Mesmo isso não sendo algo assim que foi levado tão a sério perto do que aconteceu com o Joelson, ela também tem a possibilidade de ficar com 100% da visão prejudicada, porque parece que teria afetado ali os olhos dela, né? Um dos olhos dela, então ela teria ficado ali prejudicada nessa parte. Só que quem acabou ficando numa situação quase que assim, lutando mesmo pela vida, ficou meses internado, foi o pai dela, o Joelson. O Joelson foi então levado, né, para um hospital, onde ele foi tratado, começou a ser tratado. Só que a polícia rapidamente consegue prender então os dois atiradores. E prendendo os dois atiradores é quando toda a história ela vem à tona. Os motivos, o porquê, porque eles foram contratados, por quem eles foram contratados, e aí o nome da Maria Aparecida e também o nome do Antônio acabam surgindo. Bom, a polícia faz o seguinte, começa a conversar então, né, tanto com a Maria Aparecida como também com o Antônio. E a Maria Aparecida e o Antônio acabam sendo presos, tá? Eles são presos preventivamente enquanto tá acontecendo uma investigação. A polícia já está sabendo do relacionamento do pai com a filha,
só que era uma situação delicada. A polícia imaginou várias situações em que aquilo poderia ser aceito pela jovem, de repente, por ela não ter opção. Então, eles começaram a investigar, conversando com ela, tentando tirar dela informações, mas de uma forma ali, né? Lógico, ninguém estava puxando uma confissão falsa, nada disso. Eles queriam entender como funcionou essa relação e a partir de qual idade funcionou essa relação. E o que a Júlia, né, que estamos chamando ela de Júlia aqui, conta à polícia é que os dois, eles sentiam no começo ali uma atração um pelo outro. Ela dá uma idade ali entre os 17 e 18 anos de idade, mas que eles só teriam se beijado, só teriam tido contato íntimo depois que ela fez 18 anos de idade. E aí a gente sabe que é uma situação complicada, porque conforme a gente vai vendo, tem fotos de aniversário, você vê um pai e uma filha. Então, assim, é estranho, tá? Não adianta a gente dizer que não. É sim uma situação muito estranha e a polícia, assim, ficou estampado que eles acharam aquilo muito estranho. Quando a história se espalha, a cidade começa a ficar, assim, muito, mas muito agitada. Todo mundo queria fazer, na verdade, um justiçamento em cima do Joelson e não da Maria Aparecida. Quando a Maria Aparecida foi presa, várias pessoas começaram a fazer cartazes que mandassem, que soltassem ela, porque o que ela fez era o correto, teria mesmo que ter tirado a vida do Joelson por ter acontecido essa abominação. Entre outras coisas, as pessoas ficaram extremamente chocadas com aquela situação toda. Muitos usavam palavras de baixo calão, então foi uma situação que deixou todo mundo, incluindo a família, o restante da família, com vergonha. E ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, o que a Maria Aparecida mandou fazer é um crime. O que o Joelson fez com a própria filha e a filha fez com o pai não é um crime. No nosso país não é crime o incesto, tá? Não é socialmente aceito, as pessoas não olham com bons olhos, mas não é um crime. Agora, o que a Maria Aparecida fez, sim, era um crime. Então, quando ela foi preso também o Antônio, mas as pessoas estavam ali fazendo uma verdadeira comoção para que soltassem ela. E aí, nessa hora, começam a vir coisas que são reveladoras, mas reveladoras mesmo, porque eles esperam, tá? Conversam com a Júlia, chamada aqui de Júlia. Enquanto isso, aparece o irmão do Joelson que vai dar entrevista, também não quer mostrar o rosto, não quer divulgar o seu nome, e ele diz o seguinte, que o que tá feito, que ninguém pode mudar o que já passou, mas que a Maria Aparecida, ela tinha que permanecer presa pelo que ela teria feito ali com o irmão dele. Só que as outras pessoas ali, os populares, as pessoas que moravam ao redor, não estavam gostando daquela situação. Então, nem mesmo mostrar o rosto essas pessoas estavam podendo. A mãe, tá, daqui chamada Júlia, não apareceu também para falar, não deu ali o depoimento, parece que ela só comentou em relação a como foi essa questão toda da paternidade. Também não vi em fotos, momentos ali em que tivesse outra pessoa a não ser a menina e o pai, ou então o pai, a menina e também a Maria Aparecida. Então é uma situação bem complicada da gente conseguir entender. A polícia pensou o seguinte, que de repente ele poderia molestá-la desde que ela era bem mais nova e isso acabou escalando, né, a um ponto que ela achou mesmo que aquilo que eles estavam fazendo era algo correto, porque ela era convicta quando ela dizia que o relacionamento era consensual, ela amava o pai dela, mas ela amava o pai dela como homem, ela não amava o pai dela como pai. Porém, é extremamente estranho, porque quando ela tá falando com a polícia, ela o chama de pai. Então, assim, eu amo como homem, mas, ó, ele é o meu pai. Então, é estranho para as pessoas ouvirem. Mas o delegado, ele queria entender. Se isso tivesse acontecido com uma idade, né, inferior ali a pelo menos 16 ou 17 anos, isso seria considerado outra coisa, crimes, né, vocês sabem do que? De estupro, né? Então, eles estavam procurando aí informações relacionadas a isso, até porque se ele tivesse feito isso com a própria filha, o que poderia impedi-lo de repente poder ter feito até com outras pessoas? Então, essa história, ela foi muito divulgada, o rosto foi bem divulgado, mesmo com alguns nomes bem preservados, até mesmo para ver se outras pessoas ali, de repente outras garotas, não poderiam aparecer dizendo que ele teve um comportamento ali inapropriado. Por quê? A pessoa pensa da seguinte maneira, se você não tem
um freio moral com a sua própria filha, aí fica difícil você pensar que você vai ter um freio moral com a filha das outras pessoas. Então, é um pensamento até comum, né, de se ter. Nada foi feito, ele estava no hospital. Quando o depoimento dele foi colhido, ele chorou muito, segundo o delegado, disse se sentir extremamente envergonhado com o que tinha acontecido, mas que ele não podia negar que ele era apaixonado pela filha dele e que nada ia mudar aquilo e que, inclusive, dias antes do acontecido, dias antes dos disparos, eles teriam conversado e chegado a um acordo que era melhor eles pararem com aquilo, que aquilo não era certo e viver ali uma vida de pai e filha que seria muito melhor e muito mais saudável para todo mundo. Só que acontece que é aquilo, né? Não adianta você querer reivindicar a obra pronta, já tinha acontecido, não dá para ter certeza se não continuaria acontecendo, e aí a polícia faz outra descoberta. Como eu disse para vocês, ele ficou internado por bastante tempo. Ele ficou internado quando a polícia começou a pegar bastante informação ali dele, já tinha uns 3 meses que ele estava internado. E pasmem, tá? A polícia teve a certeza que de fato ali a coisa não ia acabar, os dois continuariam esse relacionamento, porque quem estava cuidando dele no hospital, cuidando dele como se fosse esposa mesmo dele no hospital, era a filha dele. Então, para a polícia, eles começaram a pensar que os dois, até mesmo pela proximidade, puderam combinar os seus depoimentos, porque os depoimentos eles eram muito parecidos, basicamente iguais. Então eles podiam ter conversado, e o que inculcou a polícia foi a questão da idade. Qual foi a idade que tudo isso aconteceu? Só que depois de todos os depoimentos, investigações, eles teriam perguntado para várias pessoas ao redor, ninguém tinha nada. Parece que eles souberam guardar esse segredo muito bem. E o que teria feito aí essa história vir à tona teria sido então essa pessoa, né, que ela estaria ficando, que ela estaria namorando, que ela levou ali para ter um momento íntimo junto com o pai. Então fazer ali um trisal, vamos chamar dessa forma. Ela teria dito para ele também que seria uma única vez, era uma coisa que ela tinha vontade de fazer, então parece que ali aconteceu. Ninguém imaginar também que seria o pai da garota que ia estar lá. Aí você também se imagina numa situação dessa, também não deve ser muito agradável, né? No mínimo, bem desagradável. Ela cuida do pai por todo esse tempo e aí vem uma revelação bombástica. Sim, porque as coisas derem uma amenizada, vai começar uma grande campanha dos advogados. A Maria Aparecida vai conseguir uma advogada, vai conseguir gravar um vídeo que vai ser apresentado na mídia, onde ela conta como era o relacionamento dela com o Joelson, dizendo que ele era um homem que fazia mal a ela, machucava ela, tinha abuso psicológico, começou a falar que era um casamento infeliz, era um casamento cheio ali de coisas que eram desagradáveis para ela e que ela queria sair daquele casamento de qualquer maneira, mas que ela era sempre impedida por ele de terminar o casamento. Inclusive, a ameaçou certa vez de que se ela contasse para as autoridades que, enfim, ele tocava nela, machucava ela, então tiraria a vida dela e ela teria ficado com medo. Lembrando, era junho de 2021, nós ainda estávamos naquela época das máscaras. E aí o que acontece é o seguinte, a filha então dele, ou a namorada e filha, né, do Joelson, também vai falar com os jornalistas e ela também vai basicamente ali se mostrar, tá? Eles vão dar uma leve borrada ali no rosto dela, só que ela vai contar o seguinte, ela vai dizer que na verdade os dois começaram uma relação, tinha uma questão toda sobre tempo, uma hora eles diziam que era 3 anos que eles estavam juntos, outra hora eles diziam que era 1 ano e 8 meses que eles estavam juntos, a questão toda ela vai falar para o jornalista que isso já estava acontecendo há 3 anos e tem mais. A Maria Aparecida sabia. Segundo ela, tá? Segundo a Júlia, que aqui nós vamos chamar de Júlia, ela disse para os repórteres o seguinte, que ela tinha esse relacionamento, Maria Aparecida sabia, inclusive eles conversavam muito sobre isso e que eles teriam até mesmo feito terapia familiar. Teriam procurado um psicólogo, conversado sobre o assunto e por algumas vezes tentado viver como uma família normal. Ela como filha, ele como pai, tentando esquecer essa paixão que ela colocou ali como paixão e amor mesmo, de verdade, que ela sentia pelo pai, mas que não funcionava porque os dois eles não conseguiam suportar. Os dois eles se amavam muito, não conseguiam ficar distantes um do outro e acabavam ali ficando juntos,
novamente. E a Maria Aparecida começou a não aceitar aquilo. E aí ela disse o seguinte, que o Antônio, ele também sabia, inclusive quando ele aceitou participar então daquela noite ali que eles fizeram um trisal, ele também sabia que o pai dela era a terceira pessoa e que ele teria pedido, parece que para deixar as luzes apagadas, para que pelo menos ele não visse. E aí fica a pergunta também por que ele teria aceitado, porque parece que ele já ficava com ela há algum tempo, não sei porque ele aceitou essa situação, só que a situação ela ficou muito estranha mesmo, porque ela disse que pedia desculpas para a sociedade, tanto ela como o Joelson, ele também pediu desculpas para a sociedade, para os familiares, e disse que não tinha culpa. E ela disse o seguinte, que ela não era dona do que acontecia com o coração dela, ela não sabia por que aquilo estava acontecendo ou por que aquilo aconteceu, mas que ela amava o Joelson e ela queria ficar com ele, e que sim, ela ia tentar ter uma relação de filha e de pai com ele, mas que sim, a Maria Aparecida sabia e a Maria Aparecida tem que pagar pelos crimes dela. Isso tudo aconteceu durante o período em que a Maria Aparecida estava presa, presa ali preventivamente, enquanto eles estavam fazendo as investigações. A polícia continuou trabalhando para ver se encontrava qualquer coisa ali que falasse contra a reputação, inclusive do Joelson, ou contra a reputação até mesmo da Maria, do Antônio e de todo mundo que estava envolvido no caso, só que a polícia não encontrou nada. Então eles concluem as investigações da seguinte maneira: ela é uma ré confessa, então ela confessa que ela de fato pagou para que acabassem dando cabo do Joelson, porque ela soube dessa situação e tudo mais. Mas não me importa, ela cometeu um crime. Os rapazes que teriam então efetuado e recebido ali, teve ali a sua paga, teriam sido presos também. O menor foi colocado na Fundação Casa, eu acho que ainda é Fundação Casa, e o mais velho ali, o que era já maior de idade, teria sido preso. Só que a questão toda é que, de novo, a cidade continuou ali fazendo o maior alarde para que soltassem então a Maria Aparecida. E de fato, depois a Maria Aparecida foi solta. Porém, o Antônio Werinson, que era então o ficante, o namorado, o homem que acabou contando para Maria Aparecida, ele não foi solto. E aí existiram ali vários pronunciamentos, inclusive do próprio advogado, dizendo que ele achava correto que ela fosse solta, então ele achava certo mesmo, porque ela tinha residência fixa, ela tinha um filho para criar, e é aí que fica a dúvida também se esse filho era filho também do Joelson, então a gente não sabe, o que dá a entender é que era uma pessoinha, então possivelmente é filho dele também. Ela tinha emprego, residência fixa, não fugiria, entre outras coisas. E o Joelson estava ali internado ainda, não tinha saído do hospital e ela já estava solta. E que eles não tiveram a mesma compaixão, o mesmo apego, o mesmo critério em relação ao Antônio, O Antônio, que foi o rapaz que participou ali, inclusive, do tal trisal que acabou culminando na descoberta aí do relacionamento que envolvia um incesto. E aí eu fui procurar mais coisas em relação a esse caso e, pasmem, eu não encontrei nada. Ou seja, a gente já percebe que ela tinha 20 anos e estava querendo uma experiência um pouco diferente, Uma experiência que, mesmo sendo com o homem que ela amava, mesmo sendo ele o pai dela, ela também queria mais um homem ali. Então a gente já percebe também o seguinte, que para uma garota de 20 anos, essa relação era bem liberal. E dificilmente, vocês me desculpem, mas dificilmente essa relação começou aí, com 18 anos. Supostamente começou com 18 anos. Certeza, ninguém nunca vai saber, mas o que importa é o que ela declara, o que ele declara, e se não tem provas que isso aconteceu antes, a polícia não pode fazer nada. Então não adianta. As vítimas são o Joelson e também a filha dele, que é essa filha que também é namorada, então não dá para saber o que foi feito dessas pessoas, eu não consegui achar nada. E aqui fica também um pouco da minha indignação, não com o que as outras pessoas fazem, eu tenho a minha opinião sobre isso, eu acho isso não apenas imoral, eu acho que algumas regras que são colocadas na sociedade, elas são regras que, existem regras que as pessoas podem pensar que são quebráveis, agora essa é uma extremamente estranha,
de ser quebrado. As pessoas são livres para viver a vida que decidem viver, só que eu acho que tudo precisa ter um limite. Existe sim um limite para as coisas. A criminosa não é a Júlia, o criminoso não é o Joelson. A criminosa é a Maria Aparecida, que teria então mandado que disparassem contra o marido. Só que a questão toda é a seguinte: a sociedade não aceita essa situação dessa forma. Então eu fiquei me perguntando como seria esse julgamento. Será que até aconteceria um julgamento? E foi aí também que eu me deparei com uma série de não informações que me deixaram extremamente ali pensando, poxa, por que notícias que são de outros estados, num país como o nosso, um país que tem muitos estados, você não consegue pegar informações, você não consegue ter informações completas, você joga o ano, você muda a forma de pesquisa e você não consegue encontrar o que pode ter acontecido. Sabe-se que a investigação foi encerrada, demorou um pouco para ser encerrada, que a Maria Aparecida ela foi solta para guardar tudo em liberdade, mas não dá para saber muito mais do que isso. Então é nessa hora que eu fico um pouco frustrada quando a gente começa, né, ali a encontrar um caso, a gente pega um caso, a gente quer ir com ele até o final, mas a gente não consegue. Então tem diversas coisas aí, incluindo, na minha opinião, esse caso ele deveria explicar algumas coisas, uma vez que a identidade da moça foi preservada, pelo menos essa é a ideia. Alguns veículos são um pouquinho mais ali, vão lá e acabam vazando, tá? Eu acho que proteger é importante, até porque os populares poderiam fazer um justiçamento. A gente não pode esquecer disso. Muito provavelmente ela pode até ter mudado de cidade. Eu não sei, se você é do Canindé, conhece essa história, sabe como isso foi colocado e quiser mandar para mim uma matéria ou alguma coisa, o e-mail está na descrição do vídeo. Só que a questão toda é, o motivo de indignação das pessoas não foi pelo que aconteceu, não foram pelos disparos. As pessoas entenderam isso como correto, quando na verdade é um crime. E ao mesmo tempo a gente tem que se deparar com uma situação que é um incesto. E não é como se de repente você estivesse vendo um casal de, sei lá, o cara tem 39 anos e de repente isso tá acontecendo com a filha dele de 14 e a menina de 14 está dizendo que ela é apaixonada. Não, nós estamos falando de uma mulher de 20 anos. Acontece o seguinte, existe todo um sistema aí que muitas vezes em alguns lugares é colocado. Eu já ouvi realmente coisas absurdas nessa vida, coisas que muitas vezes dão pesadelos. Só que a questão toda é que existe um grupo aí de pessoas, eu não sei se isso tem a ver com pensamento, eu não sei se isso tem a ver com algum grupo de pensamento, de religião, eu não sei realmente o que se passa, que é o seguinte, quando se tem filhas mulheres, o primeiro homem tem que ser o pai. E aí eu fiquei pensando se não poderia ter sido o caso e ela, né, de repente a cabeça é uma jovem, acabou misturando as coisas, se confundiu inteira e a vida acabou levando ela para esse lugar. Porque eu não consigo imaginar que de repente uma filha consegue enxergar o pai dessa maneira. Ela foi morar com o pai, ela tinha 12 anos, mas assim, 12 anos ainda não é, né, uma idade em que você vai começar a sentir coisas diferentes com o seu pai. Isso são só pensamentos, essas histórias a gente escuta muitas vezes quando a gente vai procurar, é mais relacionado mesmo a grupos, alguns grupos aí religiosos que são criminosos mesmo, que eu normalmente trago aqui para o canal também, mas a questão toda é a seguinte, eu já ouvi sim essa questão. Só que com ele parece que não foi assim, parece que a coisa foi se desenvolvendo mesmo como se fosse ali uma pessoa, uma mulher que ele tivesse conhecido. Então, eu não sei se isso é algum tipo de dissociação que a pessoa faz, eu não sei o que acontece com a mente de uma pessoa, como isso acontece. Então, eu gostaria muito, assim, de entender como isso é possível, né? Como essa barreira ética, como essa barreira moral, né, quase ele, algo sagrado, ele realmente é rompido. E esse amor, ele fica assim, dessa forma, ele se modifica, se tornando um amor romântico. E um amor romântico com requintes apimentados e liberais, porque não podemos esquecer até mesmo do relacionamento a três. Então é extremamente estranha essa história. Então eu gostaria de entender muito mais sobre essa história. Se você conhece essa história, sabe mais detalhes dessa história e gostaria de me contar ou gostaria de me mandar uma matéria, o que eu agradeceria muito,
eu gostaria que você colocasse no meu e-mail. E a gente vai discutir essa história, a gente vai discutir esse caso no meu outro canal, que é o canal Eu, Joyce Rodrigues. É um canal que eu criei justamente para ter uma interação maior com vocês, onde de vez em quando eu coloco uns vlogs. Tem um tempo que eu não faço isso, até porque eu estava pensando nesse projeto, justamente porque muitas histórias acontecem em locais onde não temos muito acesso, tá, à notícia, e eu falo com pessoas de vários lugares que de repente têm mais acesso ali a essas notícias, e assim vocês podem mandar para mim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, até mesmo de uma forma mais interativa, porque assim eu consigo também ouvir a opinião de vocês. No meu outro canal, no canal Eu, Joyce Rodrigues, claro que vai ser uma coisa mais ali próxima, uma coisa um pouco mais séria, mas que vocês podem participar, vão estar participando de tudo isso, e a gente também vai poder fazer também as nossas conjecturas. Por que não? Porque afinal de contas isso é uma coisa que realmente a gente pensa, tenta entender, porque a gente não consegue entender, não, é só isso, assim, não dá para entender, realmente deu um nó na minha cabeça, e eu fiquei assim pensando, caramba, nessa hora é quando eu gostaria de sentar com uma psicóloga, com um psiquiatra e tentar entender o que aconteceu. É mesmo, de repente, se isso pode ser evitado, ou que forma, ou que comportamento pode levar a essa atitude, esse tipo de pensamento. Se isso é uma falha na cabeça da pessoa, ou do pai, ou da filha, como funciona tudo isso? Então, tem assuntos que realmente precisam aí de alguma explicação. Então, eu acho que seria bem interessante a gente poder conversar sobre isso, e também com assuntos que vocês, aí de repente da cidade, do local aí onde vocês moram, histórias que vocês têm mais proximidade, locais que vocês são mais próximos, para que a gente encurte um pouco mais aí essas distâncias, para não ficar uma coisa Rio, São Paulo, de vez em quando no sul, e tem diversos outros estados. Como eu trouxe para vocês a história da moça de 18 anos de Manaus, então também é uma história extremamente assim complexa, e que foi difícil conseguir mais informações, mas tive bastante dificuldade, e isso infelizmente é algo que eu acho que tinha que começar a mudar um pouco. Os casos, eles podiam vir de mais lugares. Então aproveita, comenta o que vocês acharam, tá, dessa ideia também que eu tô colocando aqui para vocês. Tô aproveitando esse vídeo também já para apresentar essa ideia para vocês, só que nós vamos fazer então no outro canal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Então comentem aí o que vocês acham sobre isso, a gente conversar sobre isso de uma forma mais ao vivo, formato de live, conversando, né, mais assim abertamente, e de repente quando o material também chegar, obviamente, pra gente falar do caso. Então, em alguns casos, quando acontecer assim, a gente abre uma live e tenta conversar sobre isso depois de ouvir o caso. Notícias, se aconteceu o julgamento, se aconteceu, né, mais alguma coisa em relação a esse caso. Porque é um tipo de caso que parece assim que é tão caótico que você não entende onde começou o crime. Então, assim, é um caso que de fato vai ser muito difícil até mesmo ser julgado. Se esse caso for julgado na cidade, vai ser muito difícil acontecer uma condenação, porque as pessoas estão tão perplexas com tudo que aconteceu, com o contexto que isso aconteceu, que o certo seria nem acontecer na cidade do Canindé, se é que tem alguma outra cidade próxima que as pessoas não ficaram sabendo dessa história. Então ali existia sim um amor forte, um amor duradouro, mas um amor entre pai e filha de sangue. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Não esqueçam de comentar, me ajudem aí nessa, se vocês acham que é uma boa ideia. Se tiverem mais informações, coloquem aqui nos comentários. E se você quiser também me ajudar em relação a esse caso, se você sabe mais alguma coisa em relação a esse caso, me manda aí no e-mail a matéria, me manda aí no e-mail algum veículo que eu possa procurar para encontrar mais matéria, que aí de repente a gente já pode aí começar a falar um pouco aí sobre esse caso, ou pelo menos o desfecho final desse caso, se já aconteceu um desfecho final, ou vai ser o tipo de caso que vai acabar arquivado. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!